Ó grande país, tu aderistes também, teus urubus são inquietados, nos teus ares altíssimos pelos aviões, nos teus céus os anjos já não podem solfejar, sufocados de fumaça, importunados pelo pessoal do limbo. Tu vais ficar irremediavelmente toda a América, irremediavelmente gêmeo, irremediavelmente comum. Com este poema do poeta alagoano Jorge de Lima, Poema à Pátria, começamos hoje o último Poucas e Boas de 2020. Agradecendo a um ano próspero para este canal, um ano em que nós ultrapassamos a marca de 80 mil visualizações aqui no YouTube, numa região pouco dada a assistir vídeos, principalmente vídeos críticos. No ano em que o portal Contra a Prosa beirou a marca de 300 mil leitores, no ano em que o portal Landsalt Blog beirou a marca dos 50 mil leitores, e até o Cheio de Arte, que ultrapassou 10 mil leituras esse ano. Portanto, um ano de construção de um pequeno aglomerado de comunicação que está crescendo, contando com a sua benevolente ajuda, e espero que 2021 seja um ano de consolidação e de evolução desta plataforma. Agradecendo, portanto, a todos vocês, aos que contribuíram. E, lógico, temos que terminar o ano, nesse último Poucas e Boas, com uma análise do que aconteceu esta semana aqui em Heliópolis. Aliás, uma semana muito, mas muito movimentada, desde sábado para cá, desde o Natal para cá. Heliópolis tem passado por uma movimentação. Mas vamos também dar uma passadinha, começando este Poucas e Boas, por Ribeira do Pombal. Lá o nosso prefeito que sai deu a entrevista coletiva ao lado do prefeito que entra, o prefeito Erickson. Entrevista que eu diria mais do mesmo. Teve nada assim de importante, mas teve uma coisa que me chamou a atenção. Numa pergunta de um repórter, se não me engano, da Rádio Povo, o prefeito Ricardo Maia deu uma resposta assim que eu fiquei preocupado. Ele disse que ele só teve um probleminha nas contas dele, que foi uma conta dele rejeitada pelo Tribunal de Contas da União. E claro que o prefeito Ricardo Maia está, digamos assim, menosprezando uma condenação que ele teve por não prestação de contas, de uma verba federal, e que vai colocá-lo em processo de inelegibilidade por 8 anos. E se fosse uma verba estadual, eu não digo que ele consiga aqui e ali uma suspensão, tal, até para disputar uma candidatura e tudo, mas eu não estou vendo nenhuma possibilidade
de Ricardo Maia conseguir, a nível federal, né, já que ele já foi condenado, já não tem mais como ele recorrer. Eu não vejo como ele vai reverter uma situação dessa. Não vejo. Mas também não duvido. Afinal de contas, nós estamos no Brasil, né? No Brasil tem de tudo. Tem gente que defende. Tem gente que defende até o inimaginável, né? Tem gente que, pelo amor de Deus, é de doer na alma. Pessoas que não. Eu acho que a palavra certa é pessoas que não conseguem enxergar um palmo diante do nariz e que se ilude com qualquer explicação dada pelos políticos. Ricardo Maia está inelegível. Se ele vai conseguir reverter isso no Brasil, ora, meu Deus do céu. Vocês estão vendo aí que Lula está vendendo a ideia de que as sentenças todas que ele já, pelas quais ele passou, que ele foi condenado, ele está querendo suspender, e quem vai provavelmente estar prestes a ser condenado é o juiz que o condenou em primeira instância, e não aqueles que o condenaram em segunda instância e aqueles que condenaram em terceira instância. É o de primeira instância que é o culpado de tudo. Lula não tem culpa nenhuma. Então, num país como esse, eu não duvido mais nada. Agora, do ponto de vista legal e jurídico, Ricardo Maia está vendendo a ideia de que ele é um homem íntegro. Não duvido, como pessoa, como ser humano, mas como político, ele é ficha suja. Até aqui, a ficha dele está suja. E ele não pode ser candidato a nada em 2022. Mas é o Brasil. Vamos lá. Vamos então agora, minha gente, vir para Heliópolis. E daqui a pouco vou ter que ir para Ribeira do Pombal também, porque aconteceu uma coisa que eu quero comentar com vocês. Tivemos as inaugurações, e eu já fiz aqui 2 postagens sobre os 8 anos de Dinho. Repito, né, foi um prefeito, do ponto de vista do trato com a cidade, do ponto de vista das obras, do investimento em obras públicas, foi o maior prefeito da história de Heliópolis. Ele pode sair tranquilo, pode dizer, fiz um bom trabalho. Aliás, tem uma postagem que ele disse uma frase muito bonita: entrego Heliópolis melhor do que recebi. Isso é verdade. É pena que não dá para fazer tudo e ainda não há uma cultura em Heliópolis, infelizmente, do espírito de grupo, né? E a gente sempre tem que ter um salvador da pátria. A gente tem que ter uma pessoa que manda em tudo. A gente não acredita no coletivo, a gente só acredita na individualidade. É assim em Ribeira do Pombal, com o Ricardo Maia. Quem ganhou a eleição foi ele. É assim em Heliópolis, que embora tenha sido uma construção de vários segmentos, é evidente que aparece apenas o nome de Ildinho, mas a gente tem que reconhecer que, do ponto de vista administrativo, de investimento, foi um bom prefeito. Do ponto de vista político, como eu já disse aqui, insisto nisso, as pessoas não... Porque aqui é difícil você encontrar alguém para admitir um erro, né? É difícil. As pessoas ficam o tempo todo justificando. É aquilo que Lula uma vez disse, de vez em quando Lula tem umas tiradas inteligentes, né? Justificar o erro é como mentir. Você vai criando uma mentira para poder encobrir outra mentira. E vai levando isso, até que chega uma hora que não dá mais. Então, infelizmente, do ponto de vista político, a coisa não foi, digamos assim, feita, até porque ninguém acredita. Todo mundo só acredita nesse tipo de política. Há pouco instante mesmo, ter recebido uma visita aqui
que um rapaz estava dizendo que tem que começar a juntar dinheiro para daqui a 4 anos disputar a eleição de pau a pau. Aí nós não vamos disputar a eleição, nós vamos comprar um mandato. Não é disputar a eleição, é comprar um mandato. Então essas coisas, tem gente que acredita nisso e tal, eu não acredito, insisto nisso. E as inaugurações de Dinho estão aí, vão fazer história. Um eleitor do futuro prefeito que assume dia 1º, a prefeitura disse que esses nomes estão colocando aí inaugurações, não sei o quê, sabe? Aí vai mudar. Quem muda é a Câmara de Vereadores, né? Os nomes são aprovados pela Câmara Municipal. E se a Câmara Municipal mudar, o nome pouco importa. A obra está lá e é isso que importa para o povo vai usar ou não. Você pode até questionar as obras, né? Eu, por exemplo, acho, se eu fosse um dos senões dessas inaugurações, por exemplo, eu acho que mais importante que a construção do estádio seria fazer todo o sistema de esgoto sanitário do povoado, do bairro do Iraque ali. Né? Fazer todo o saneamento básico, para mim, do Iraque, é mais importante do que o estádio de futebol. Não que o estádio a gente não precise dele, a gente precisa. Mas de uma escala de 1 a 10, eu faria primeiro o saneamento básico do povoado do Iraque, do bairro do Iraque, e depois, então, faria o estádio. Porque o Dinho fez estádio, não fez porque a verba não veio para fazer isso. Eu sei, alguém tem que pedir. Eu diria, olha, deputado, você quer mandar dinheiro para cá? Mande para a gente fazer o saneamento básico do povoado do Iraque. Depois a gente pensa no estádio de futebol. Mas, infelizmente, o Dinho está entregando o estádio de futebol com a obra ainda em andamento, e o povoado do Iraque vai ficar, mais uma vez, sem saneamento básico. São as coisas da vida, paciência. De qualquer forma, não se pode fazer tudo. E isso não vai manchar, de jeito nenhum, a trajetória de Dinho como administrador público de Heliópolis. Ele sai de cabeça erguida, né? Agora, na inauguração da praça, com a presença, inclusive, do secretário de Educação, o Jerônimo Rodrigues, eu estava na escola, não assisti, não ouvi os discursos, depois me passaram os discursos, e eu comecei a ouvir, eu fiquei assim, boquiaberto, quando eu vi Beto Fonseca elogiando Ricardo Maia. E para quem não sabe, isso não é crítica a Beto, não, é só para chamar a atenção dele de que certas coisas a gente não pode fazer em política. Porque a gente está dando a cara para o inimigo bater. Ricardo Maia, para quem não sabe, é do partido de Ildinho. Do partido que Beto Fonseca é presidente municipal. O partido que Tiago Andrade disputou a eleição. E quem Ricardo Maia foi apoiar? O adversário de Ildinho. O que ganhou a eleição. Então, uma figura representativa da nossa região, de um partido como o PSD do senador Otto Alencar, veio para Heliópolis para fazer oposição ao seu correligionário político do mesmo partido. Ninguém fez uma reclamação ao partido, ninguém sequer questionou. O único a questionar aqui foi este portal, o Contraprosa e o canal. Fomos os únicos a protestar contra isso. E eu não sou do PSD. Mas se eu estiver no partido e um prefeito da região do mesmo partido se colocar contra mim, imediatamente eu vou a Salvador. Ou você cala a boca daquele sujeito, bota ele no lugar dele, ou então nós estamos renunciando agora, todo mundo,
Mas isso é imediato. E olha, as pessoas ficam pensando que a gente está falando aqui é por brincadeira, não. O próprio Ricardo Maia ligava para os vereadores do seu próprio partido aqui em Heliópolis, tentando convencê-los a passar para o outro lado. E não foi só durante a campanha, não, viu? Eu sei de um vereador eleito que recebeu esta semana um telefonema de Ricardo Maia para que ele aderisse ao futuro prefeito Mendonça. Aí por quê? Por quê? Se Mendonça já tem 6 vereadores? Sim, tem 6. Por quê? Um vai votar com ele, quer ele queira ou não, que é Valdelício. Valdelício não tem lado. Valdelício não tem lado. Valdelício é do lado do prefeito. E com certeza, uma altura dessa, ele já está lá com Mendonça de mala e cuia. Não duvido isso. Mas parece que há uma resistência de Mendonça em aceitar Valdelício. Porque em outras vezes, Valdelício já passou a perna em Mendonça. E Mendonça não está querendo. Então, Mendonça queria um vereador novo e que ele pudesse, com certeza, confiar. Esse vereador novo é um vereador com um certo caráter e já disse 2 vezes não. Mas foi o próprio Ricardo Maia que ligou. Ninguém do partido, nem mesmo o presidente do partido, que é Beto Fonseca, que ao invés de elogiar Ricardo Maia, deveria no palanque dizer: nós não fizemos um sucessor. Em parte, claro, houve erros também do grupo, mas em parte significativa, porque o senhor Ricardo Maia estava financiando a candidatura do senhor José Mendonça Dantas. Ninguém foi a Salvador, ninguém sequer entrou com a representação contra Ricardo Maia, contra uma queixa, qualquer coisa, que fizesse qualquer coisa. Não, apanharam passivos. E isso é inaceitável. Agora eu quero, já que eu estou no processo aqui de Heliópolis, ontem recebemos a visita aqui do candidato, do ex-candidato Tiago Andrade, e conversamos muito, quase 2 horas de conversa, e ele colocou a conversa dele em dia, que tinha tempo que não tinha passado aqui. Está lúcido, está com a cabeça erguida, sabe o que deveria ter sido feito, o que não foi feito, e sabe também, principalmente, onde houve erro, e também onde houve acertos. De formas que eu acho que ele está ativo. Eu já tentei ser prefeito de Heliópolis, todo mundo sabe, em 2004, fui candidato a prefeito pelo PT. Mas eu fui pela terceira via. Eu não fui associado a nenhum grupo. E quando o Tiago veio aqui em casa para ser candidato, eu disse a ele: quer ser agora pela terceira via? Porque eu não acredito mais em grupos em Heliópolis. Se você quiser terceira via, a gente sai agora. E ele: não, mas vamos tentar costurar, formar um grupo. Não adiantou. Na verdade, são 2 notícias, 2 análises para a gente encerrar o vídeo de hoje. A primeira é a visita do secretário Jerônimo Rodrigues ao Colégio Estadual Zé Dantas de Souza. A primeira parte da visita dele, ele veio com todos os políticos, né? E o Dinho, os vereadores ligados ao prefeito, né? E também o pessoal da oposição, todos vieram, fizeram a visita rápida ao colégio, e o secretário voltou, inaugurou a praça Honorina Gonçalves Pires, e depois voltou, sentou-se com a comunidade e tratou dos passos, digamos assim, do futuro da educação da Bahia e também, evidentemente, do Colégio Estadual José Dantas de Souza. Fiquei muito feliz porque houve o que nós chamamos de, digamos assim, de combinações, e essas combinações
claro, em benefício da educação, em benefício do colégio. Disse ao secretário, isso eu falei a ele, que a única coisa que falta na educação da Bahia é um tratamento mais direcionado a mexer com a vontade do estudante. Os estudantes estão indo para a escola empurrados. Eles não estão indo por o ideal. Estão indo empurrados. Eu até disse ao secretário, em outras palavras, mas vou aqui decodificar para que vocês entendam melhor. A gente muda um governador quando a gente não gosta dele. A gente muda o prefeito. A gente pede para tirar o diretor da escola quando ele não está indo bem. A gente muda até o professor. A gente pode mudar até a metodologia quando a educação não está indo bem. A gente tem inúmeras armas para melhorar a educação. Só uma, a gente não pode fazer nada, que é ensinar a quem não quer aprender. Se o aluno não quiser aprender, não tem professor, não tem sistema no mundo. E, infelizmente, a nossa juventude está assim, sabe? Perdendo o amor à escola, ao conhecimento, à aquisição do saber. Então é uma coisa assim incrível. Então eu pedi ao secretário que pensasse em começar uma campanha a nível de publicidade, a nível de informativos, canais, blogs, TVs, jornais, que tentasse despertar no aluno esse desejo da busca do conhecimento na escola, para ver se a gente tem menos invasão, para ver se a gente tem menos evasão escolar, para ver se a gente tem menos notas baixas e significantes e que melhora a nossa educação. O secretário, a parte dele está fazendo. O colégio José Dantas de Souza vai receber poço artesiano, cobertura de quadra, um auditório, 5 salas de aula. Está sendo completamente reformulado agora, pintado, a cozinha foi ampliada, nós vamos ter ar-condicionado em todas as salas, estamos recebendo 25 Chromebooks para a escola, para o laboratório de informática. Portanto, a parte física, estrutural, professores, a maioria concursados, nós teremos agora em tempo integral, 7 da manhã, começando as aulas às 7 da manhã, teremos almoço na escola. Então a escola está crescendo. Agora, falta o aluno fazer sua parte, que é estudar. Os 2 alunos que estiveram lá, a visita do secretário, que entregaram os pedidos para a escola, são alunos bons, que se esforçam e que estudam. Mas, infelizmente, são poucos, levando em conta, nós temos mais 600 alunos, 634 alunos. Eu diria que, verdadeiramente, uma parte, talvez uns 100 e pouco, se dedica ao estudo, e a outra parte está na base do deixa a vida me levar, vida leva eu. Então, nosso agradecimento em nome da escola, em nome da comunidade de Heliópolis, em nome do povo de Heliópolis, a visita do secretário e, com certeza, as obras que ele está conseguindo para a escola e que vai conseguir transformar o Zé Dantas de Souza no futuro numa escola de excelência. E, por fim, vamos agora encerrar com chave de ouro, com o prêmio conquistado por Jair Bolsonaro. Esse prêmio é um prêmio internacional de alto gabarito que poucos políticos no mundo receberam. Em inglês, é a OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project. Nome bonito em inglês, né? Significa o quê? Eles elegem todos os anos aquele político de qualquer nação do mundo que se aproxime de tudo o que é ruim e que não presta no mundo. Este ano o título foi
para Jair Bolsonaro. Brazilian President Jair Bolsonaro named 2020 Corrupt Person of the Year. A personalidade corrupta do ano de 2020. Parabéns, presidente. O senhor conseguiu. Inclusive, para quem não sabe, ele foi associado às milícias, né? Foi associado como destruidor da nação, um cara anti-melhoria do clima, corrupto, ligado a grupo de milícias e negacionista. Tudo de ruim conseguiu colocar num único lugar, num único homem. E olha que ele disputou com gente de peso, viu? Ele disputou com gente de peso. Ele disputou ele foi eleito como personalidade do ano, personalidade corrupta do ano de 2020, como personalidade de organização de crimes e corrupção. Ele, segundo diz a reportagem, está em inglês, mas dá para traduzir algumas coisas, cercou-se de figuras corruptas, usou propaganda para promover sua agenda populista, minou o sistema de justiça e travou uma guerra destrutiva contra a Amazônia. Uma das frases diz isso. A outra frase diz: a família de Jair Bolsonaro e seu círculo íntimo parecem estar envolvidos em uma conspiração criminosa e têm sido regularmente acusados de roubar do povo. Essa é a definição padrão de uma organização criminosa. Para quem não sabe, essa organização, a OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, é mais ou menos traduzido em português, Projeto de Reportagem de Crime Organizado e Corrupção. Eles, durante vários anos, eles vêm elegendo, como nunca teve aqui no Brasil, nunca deu importância, né? Mas, só para vocês entenderem quais foram as figuras que eles já elegeram, como Jair Bolsonaro, né? Vladimir Putin, da Rússia, foi eleito. Nicolás Maduro, da Venezuela, foi eleito. Rodrigo Duterte também foi vencedor, né, em anos passados. Este ano, Bolsonaro disputou com Donald Trump, disputou com Recep Erdogan, lá da Turquia, né, e o ucraniano George Kolomoisky, aquele maluco lá que está lá não sei quantos anos na Ucrânia e não quer largar o osso de jeito nenhum. Disputou com esse e ganhou de lavada. Portanto, eu quero encerrar este Poucas e Boas de hoje elogiando o prêmio recebido por Jair Bolsonaro. E se esse prêmio mexer com ele, eu duvido que vai mexer. Eu acho que ele vai ficar orgulhoso. Se ele ficar orgulhoso, a vacina vai demorar de chegar por aqui. Vai demorar a chegar por aqui, pode ter certeza. Mas se ele ficar abalado, se tocar na ferida dele, se ele ainda tem alguma dignidade política dentro dele, ele vai perceber que ele chegou ao fundo do poço da incoerência e da hipocrisia. E que é hora de acordar e começar a administrar este país. Que 2021 venha mais suave para a gente, menos oneroso, mais alegre e feliz. Que 2021 seja um ano em que a gente encontre finalmente o caminho da boa vontade, da busca do progresso, da educação, da ciência e principalmente da paciência com o outro. Um abraço e até uma outra oportunidade.